Eu vou conversar, meus amigos, com o médico sanitarista, gestor e consultor em saúde, medicina preventiva e social, Dr. Álvaro Madeira Neto. A gente vai conversar, sobre o envelhecimento da população que tem desafiado, claro, a gestão de saúde no Brasil, porque os dados do censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia, eles revelaram que o número de pessoas com mais de 65 anos de idade representa quase 11% de toda a população brasileira. E isso desafia, claro, o nosso sistema de saúde. E o doutor vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor Álvaro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista. Boa tarde, é um prazer conversar com o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia e boa tarde para todos, Já estamos ali pertinho do meio-dia. É isso aí. Doutor, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esses números, O IBGE nos traz essa novidade, que o Brasil representa quase 11% da sua população com mais de 65 anos. E a gente precisa já ficar atento sobre esses desafios na área da saúde para atender essa população e que a gente possa ter qualidade de vida, não é mesmo? Exatamente, você já resumiu muito bem aí na sua introdução. Na verdade, a gente tem, quando sai um dado como esse, que mostra de fato um envelhecimento da população brasileira, então a gente tem hoje uma expectativa de vida muito maior do que a gente tinha anos atrás. Uma análise mais simplista pode chegar à conclusão simplista também superficial de dizer que o impacto econômico, o impacto na nossa saúde tem a ver com a questão do idoso. É quase como se a gente culpasse o idoso por isso e, na verdade, não é culpa do idoso. A gente é que teria que ter, como você bem adiantou aí, um olhar diferente em relação à saúde. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que entender de saúde que a saúde é muito mais do que o simples fato da ausência da doença, mas a saúde a gente tem que chegar como um bem-estar global, um bem-estar geral do indivíduo. Então, é preciso que os gestores lancem o seu olhar inicial lá no início da vida, identifiquem os indivíduos, o que a gente chama de determinantes sociais, que nada mais é do que as condições de cada um, entender essas condições e modificar o que dá para modificar. Então, estimular hábitos saudáveis, uma prevenção realmente robusta que consiga prevenir e também identificar, diagnosticar precocemente doenças, um tratamento também adequado, precoce e a reabilitação. Sobretudo, hoje a gente fala de uma reabilitação o mais rápido possível domiciliar. A gente tira essa ideia de hospital cada vez mais e passa cada vez mais em pensar, em desenhar modelos nos quais os pacientes, as pessoas também façam a sua recuperação em casa. Doutor, é uma situação realmente... Ontem, inclusive, a gente destacou aqui no programa, a gente trouxe os números específicos aqui de Quixeramobim, ao contrário dos números nacionais, aqui a gente tem uma população mais jovem, ou seja, nós somos um município que temos 81 mil habitantes e mais de 60 mil pessoas estão com a faixa etária de até 50 anos. Mas isso também acende um alerta porque os números mostram que até 2034 o número de idosos vai representar 15% da população brasileira. Uhum. E aí a qualidade de vida que a gente vai ofertar, porque os idosos de amanhã seremos todos nós. E aí, que tipo de qualidade de vida é que a gente vai ofertar a essa população e de que forma a gente vai chegar nessa idade prevista pelos números, Com que saúde a gente vai chegar nessa idade? E aí, essa pesquisa nos ajuda a também colocar na mesa que políticas públicas serão desenvolvidas para esse público, doutor? Perfeito. O que a gente, continuando naquela lógica inicial da minha fala da culpa, na verdade, a culpa não é do idoso e a culpa, na verdade, se a gente pode dizer assim, é a falta de uma política pública estruturada que inclua os nossos idosos, que promova a equidade de condições. Então, assim, é algo mais profundo e a gente já está mais do que na hora de pensar e desenhar muito bem desenhado essas políticas, porque
A gente tem que, como a gente começou falando, a gente tem que tratar muito bem no início, para que quando se chegue, a gente venha ter um idoso saudável. Então eu tenho, por exemplo, um exemplo pessoal. Eu tenho meus pais que moram comigo aqui 85 anos. Eles funcionalmente estão bem, eles não representam, digamos assim, nenhum tipo de peso, porque tiveram ao longo de toda a sua trajetória um acompanhamento, tiveram a promoção de hábitos saudáveis, tiveram a modificação de condições que poderiam levar a distúrbios mais graves. Então, é esse o olhar que a gestão como um todo precisa ter. Um dado importante que você falou, da diferença em Quixeramobim em relação ao resto de outras cidades. A gente observa também que com o aumento da assistência de saúde, existe uma tendência que mude. Então, não que Quixeramobim seja de jeito nenhum tipo de vazio assistencial, não é, mas o que se percebe com o esforço que tem sido feito aí, a gente vai colher fruto no futuro. Perfeitamente, e justamente, a minha pergunta vai justamente sobre isso, né? Porque o cálculo também se imagina que até 2027 serão investidos na saúde para esse perfil, né, de faixa etária a partir de 65 anos, cerca de 50,7 bilhões de reais. E aí, doutor, não é só você ter o dinheiro e investir, mas investir nas ferramentas necessárias para atender esse público, porque dinheiro por dinheiro há de se conseguir nas esferas estadual, municipal e federal, mas é investir na forma correta e trabalhar na prevenção para que essa semente seja plantada e no futuro colhida, não é assim? Exato, e perceber também que esse dado que você falou, dessa previsão de 50 bilhões, isso a gente pode enxergar por um outro lado, né? Então, assim, a gente fala nos pacientes mais maduros, digamos assim, a gente fala numa coisa chamada de economia prateada, porque se dá esse nome em homenagem aos cabelos brancos. Então, por outro lado, a gente sabe que a economia prateada no mundo movimenta trilhões de dólares. Então, também, se a gente for pensar só nessa questão econômica de dados, enfim, também seria um mercado, seriam pessoas que podem contribuir para a economia. Então, é deixar de enxergar os nossos idosos como qualquer tipo de peso ou qualquer tipo de peso financeiro. Eles, muito pelo contrário, eles têm condição de contribuir na economia, contribuir com o trabalho, seja da maneira que for possível, mas assim, são pessoas muitas vezes experientes, que têm uma noção, que passaram e viveram coisas que a gente ainda vai viver ao longo dos anos. Então, tem muito a nos passar. Então, a questão da medicina preventiva deve ser realmente a lógica fundamental de toda a gestão em saúde. Isso está mais do que provado, existem realmente centenas de artigos que mostram que uma prevenção, uma medicina preventiva de fato robusta, bem feita, ela tem muitos frutos a serem colhidos no futuro. Doutor, agora eu queria uma opinião do senhor também acerca dessa situação, sobretudo, a gente está falando sobre recursos, investimentos, e a gente sabe que, sobretudo, as pessoas que têm de 65 anos, 60 anos a mais, são muito assediadas também pela indústria farmacêutica, né? Se entupirem de remédios, e às vezes são remédios que uma boa atividade física ou a prática regular de atividades laborais podem ser mais úteis do que mesmo esse assédio todo sobre medicamentos. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que as políticas, e aí a gente já tem políticas públicas realmente mais estruturadas para a população em relação à questão dos medicamentos, mas que deve ser sempre ampliado na lógica do nosso Sistema Único de Saúde. A gente tem um SUS que é admirado no mundo todo e que ficou recentemente um pouco mais colocado ali em segundo plano, mas que vem renascendo nos últimos anos, no último ano, nesse último período. Então, a gente tem esse SUS para a gente se orgulhar, mas tem muito a se fazer, tem muito a se melhorar. Então, em relação especificamente à indústria farmacêutica, também deve haver uma regulação, existe uma agência reguladora, mas deve ser realmente, deve existir uma regulação de propaganda desse assédio todo,
E as medidas preventivas, às vezes, não são suficientes para, por exemplo, um paciente hipertenso, muitas vezes ele vai precisar continuar tomando o seu remédio. Mas se ele fizer atividade física, se ele tomar o seu remédio regularmente, ele vai ter uma sobrevida sem complicações. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas envelheçam de forma saudável e que continuem aproveitando a vida. Perfeitamente. Doutor, falando também sobre esses aspectos humanizados no atendimento também para esse perfil de público, né? Porque o trabalho dos enfermeiros, dos médicos, dos profissionais, dos técnicos, isso também ajuda muito, né? Nessa recepção desses pacientes, desse público em específico na área da saúde, que precisam ou podem demandar ainda mais desses serviços. Esse tratamento humanizado também para essa faixa etária, isso é fundamental, não é? É fundamental. Cada vez mais a gente fala na medicina na multidisciplinaridade. Então, inicialmente o mundo girava muito em torno do médico e isso acabou se percebendo que o médico é fundamental, é lógico, como outras profissões também são importantíssimas. Então, essa multidisciplinaridade, abraçar o paciente como um todo, abraçar a sua família, considerar os locais e as condições nas quais eles estão inseridos, isso é fundamental desde o nascimento até o final da vida e também na UTI, isso é fundamental. Perfeitamente. Olha, gente, um assunto muito interessante que eu acho que vale a pena a gente discutir mais, a política, sobretudo, pensando nesse olhar de que a gente também vai envelhecer e que tipo de envelhecimento a gente vai ter nos próximos anos. Mas, doutor, falando além da saúde, mas falando também um pouquinho de cultura, falando um pouquinho de entretenimento, porque acaba envelhecer direito, ele também tem que se divertir, tem que fazer uma viagem, tem que espairecer. Isso também é qualidade de vida, é também saúde, não é? Perfeitamente. A Organização Mundial da Saúde, ela tem 17 metas de sustentabilidade, de vida saudável. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando em condições de trabalho adequadas, a gente está falando em lazer, a gente está falando em atividade física, mas a gente está falando também na possibilidade de aproveitar o final de semana, ter férias, então ter cultura, tudo isso faz parte do bem-estar geral que eu falei inicialmente, que deve ser considerado como a definição de saúde, não simplesmente a doença, não ter a doença ou curar a doença. Isso é um aspecto fundamental. Eu diria que até mesmo antes mesmo do tratamento de saúde, né? Eu acho que cuidar bem disso, da saúde mental também, que isso é muito fundamental, é muito importante nos dias de hoje, não só para quem tem mais idade, mas para todas as idades. E aí eu finalizo a minha pergunta lembrando justamente disso. Às vezes eu converso muito, tenho acompanhado muito, tenho muitos amigos que falam, e essa palavra até eu acho meio pesada, sobre inutilidade. Às vezes a pessoa trabalhou tanto, prestou o seu serviço, está num período que vai curtir um pouco mais a sua vida, e aí ela pode se sentir não útil, como foi em outra época. Esse sentimento também de não servir, isso acaba ocasionando problemas de saúde mental. Isso é muito perigoso, né, doutor? É perigoso. Hoje a gente fala na saúde mental também, deve ser uma tônica muito presente nos desenhos de linhas de gestão em saúde. Então, desde lá da infância, sim, até o idoso. Então, hoje a saúde mental, ela durante muito tempo, ela ficava limitada ali num quadro depressivo. Hoje a gente entende que não, ela deve também abranger, da mesma forma que as outras áreas da medicina, ela deve também ter um olhar para o indivíduo como um todo. E veja, quando eu digo indivíduo, é o indivíduo antes dele se tornar paciente. Tá? Então, o olhar da saúde deve ser para o indivíduo antes desse indivíduo se tornar paciente. E, claro, se porventura se tornar, tem todo o aparato que deve ser mantido e aprofundado e aprimorado. Mas é fundamental a gente falar em saúde mental, é fundamental para os nossos idosos, também para os nossos adolescentes, para os nossos adultos. A gente vive hoje uma carga de pressão de trabalho, enfim, tivemos toda uma pandemia que também fez parte aí
de grandes problemas emocionais de muitas pessoas. Então, eu acho que é um dado também para a gente considerar com bastante cuidado e carinho. Doutor, agora sim, para fechar mesmo, e a família nesse processo todo é também uma base significativa, né? A família é fundamental. Então, assim, sempre que você está estudando aquele indivíduo que está ali, ou aquele paciente, sempre que você está coletando uma história, sempre que você está querendo entender quem é aquela pessoa, você tem que entender quem é a sua família e aonde eles moram e como é que eles moram e como é que existe essa relação entre eles. Acolher os nossos idosos é uma função que deve ser, sim, primariamente da família. A família deve fazer parte, junto, claro, com o poder público, mas a família primariamente, então deve fazer parte dessa luta pela promoção da saúde dos nossos idosos. É fundamental. Sem a família fica difícil. Doutor Álvaro Madeira Neto, médico sanitarista, gestor e consultor em saúde, medicina preventiva e social, muito obrigado pela participação aqui no nosso ponto de vista. Pauta super interessante. Acho que esse nosso papo aqui serviu para abrir a mente de alguma forma. E se tiver tocado em alguma pessoa, servirá bastante, eu tenho certeza. Nosso espaço sempre aberto e até a próxima. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Obrigado.